Boa noite. Está no ar, ao vivo, direto dos estúdios da TV Campos de Minas, mais um programa Direito da Gente. Hoje nós vamos falar sobre compras pela internet. Para tanto, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Lincoln Barros Júnior, que é advogado na comarca de São João del Rei. Boa noite, Dr. Lincoln. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer receber o senhor aqui mais uma vez. Prazer é meu. Obrigado. E se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, compras pela internet, entre em contato conosco e mande sua pergunta pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 99972-1640. Dr. Lincoln, uma das primeiras dúvidas que surge quando a gente vai falar dessa questão de compras pela internet é a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou não. Em quais hipóteses a pessoa que está fazendo uma compra pela internet vai poder se valer do Código de Defesa do Consumidor? Certo. Inicialmente, Rafael, e ao público que está em casa, a gente precisa entender que as compras pela internet elas têm também uma natureza de relação negocial, independente de qual forma ou qual modalidade se escolhe essa compra pela internet. Existem várias preocupações além das compras feitas em lojas físicas, mas das preocupações de lojas físicas, porque na verdade o consumidor ele fica um pouco mais vulnerável nessas compras virtuais. Mas o que a gente precisa entender é que para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, a gente precisa preencher alguns requisitos, seja na loja física ou seja na loja virtual, pela internet. Então, por exemplo, somente vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, as normas ali esculpidas, se o cliente, se a pessoa que fizer a compra do produto ou se beneficiar com aquele serviço, se ela for um destinatário final. Então, por exemplo, o indivíduo que compra um produto para ele utilizar, para ele se valer daquele produto diretamente. Então, ele é um próprio consumo, né? Isso, o próprio consumo, exatamente. Agora, aquela empresa que compra pela internet produtos para utilizar ali e posteriormente fazer uma revenda, não vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Precisa também ter uma relação de fornecedor, precisa ter o consumidor e precisa ter o indivíduo que é o fornecedor, que é aí que é interessante. Pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que é bem importante a gente entender. Muitas vezes as pessoas pensam que só porque é uma pessoa física não pode se aplicar às normas do Código de Defesa do Consumidor, mas pode sim. Só que essa pessoa física ou jurídica, ela precisa atuar nesse ramo, ou da prestação de serviço, ou da entrega do produto, ou do fornecimento de qualquer tipo de produto ou serviço que exista no mercado, seja pela internet ou não. Então a gente tem que avaliar mais ou menos dessa forma. Como o senhor muito bem colocou aqui, pode-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor tanto à pessoa jurídica quanto à pessoa física, mas sempre lembrando o que o Dr. Lincoln falou aqui, ver se a pessoa jurídica ou a pessoa física que está ofertando aquele produto, se ela tem uma finalidade de comercializar esse produto, ou enfim, o que ela está ofertando no mercado, ou se é uma coisa esporádica, uma vez só, Porque muitas vezes, Dr. Lincoln, as pessoas confundem, por exemplo, uma compra via redes sociais. Sim. É muito comum isso. Tem o grupo lá numa determinada rede social, e aí vem uma pessoa lá e fala assim, estou vendendo uma caixa de som. E o outro vem, se interessa e compra. E aí fica a dúvida, aplica-se ou não aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? Esses casos realmente hoje em dia têm acontecido muito, e claro que o pessoal em casa com certeza já teve alguma experiência com relação ou à venda ou talvez até mesmo à compra. Ou se não teve efetivamente o negócio ali, às vezes teve vontade, viu uma oferta, alguma coisa. É importante ter essa finalidade do fornecimento do serviço ou então da venda do produto. Então aquele vendedor habitual que tem um produto em casa e quer vender ele porque ele já está usado, não tem mais utilidade naquele momento,
não vai se aplicar às normas do Código de Defesa do Consumidor. Embora, se existir algum vício, alguma irregularidade nessa relação de negócio, não podemos achar e acreditar que essa pessoa vai ficar impune, né, que não vai ter uma medida para o comprador, ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor, vai se aplicar o Código Civil, as normas do Código Civil, e normalmente só não vai entender como uma relação de consumo, que é o que acontece quando temos de um lado um fornecedor e do outro um consumidor. Agora, Dr. Lincoln, nessa questão de compras pela internet, é muito comum nós vermos, além dessa excessiva oferta de preços e oportunidades, vermos, por exemplo, sites específicos que se dispõem a intermediar comprador e vendedor. Por exemplo, Mercado Livre, OLX, aquela questão do desapega que a gente vê na propaganda e etc. Nesses casos, essas empresas que fazem apenas a, digamos assim, intermediação, coloca lá no site uma determinada oferta para que você encontre um comprador, a eles vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor ou não? Bem, existem hoje, né, muitos desses sites, dessas páginas da internet, parece que está virando uma tendência mesmo. São vários, pessoal de casa entender, né, os exemplos, OLX, Mercado Livre, são vários sites, empresas especializadas em abrigar dentro das suas páginas ofertas e anúncios de terceiros. Então esses sites, né, eles vão pegar pessoas, qualquer pessoa, pode ser empresa, pode ser pessoa física, pode ser um vendedor habitual, pode ser um vendedor que só está vendendo um único produto ali naquele momento, e ele vai inserir a sua oferta, o seu anúncio ali. Se tiver algum problema, a dúvida é sempre essa, né? Quem vai responder e se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao vendedor e ao site, né, que está hospedando aquele anúncio. Existe uma discussão muito grande com relação a isso, e existem decisões já, hoje em dia, na justiça brasileira, que entendem que existe sim a responsabilidade por parte desses websites. Então, existe uma tendência, aí, pelo que eu tenho visto, né, com relação a essa responsabilização. No caso de se aplicar ou não o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ter que avaliar aí com relação, principalmente, se esse vendedor, que é a pessoa que coloca o anúncio, se ele tem a característica de fornecedor ou não, mas com relação ao site que está abrigando ali, principalmente porque, se a gente for observar, uma das formas de remuneração para esses sites é um percentual do valor da venda. Então, né, pode-se dizer aí, eu entendo, eu acredito mesmo, que existe responsabilidade, deve responder solidariamente com o vendedor sobre qualquer tipo de problema ou vício nessa prestação de serviço. Eu, particularmente, defendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nessas hipóteses, independentemente do terceiro ser fornecedor ou não. Sim. Né? Porque, como o senhor muito bem colocou aqui, o produto ofertado por esses sites de intermediação é exatamente a intermediação. No meu entendimento, é esse o mote, ou é esse o elo que permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aqui, mas a discussão é profícua nesse Sem sentido, dúvida, né? E é uma discussão que já tem alguns entendimentos, algumas decisões judiciais, mas ainda existe muito que se estudar, existe muito que se amadurecer com relação a isso. Claro que as empresas, esses sites, vão se esquivar, falar que não tem responsabilidade nenhuma, que somente abrigam, mas aí cabe a um trabalho, né, e como que vão se comportar os tribunais com as decisões judiciais. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já. E se você tem dúvidas sobre o que nós estamos tratando aqui hoje, compras pela internet, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 99972-1640. Eu volto já, não saia daí.